Opa, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre como encontrar, como achar assuntos para você abordar no seu posicionamento e na sua produção de conteúdo em geral. Então, se você é aquele profissional da saúde que sabe muito sobre sua especialização, mas não sabe como estruturar todo esse conhecimento em um conteúdo a ser abordado nas redes sociais, fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso hoje. Na verdade, o que eu quero é te mostrar como construir uma fonte infinita de assuntos. Estou olhando aqui na minha cola, se você vai perceber que eu olho aqui, às vezes, aqui para cima, é porque tem minha cola aqui na outra tela. E o que nós queremos, o que eu quero é que você tenha, de fato, uma fonte infinita para achar assuntos para você abordar nas suas redes sociais. E por que eu escolhi esse assunto? Seguinte, recentemente, tem umas semanas atrás, eu fiz um vídeo rápido no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, vou colocar aqui na descrição o meu perfil para você olhar lá. Mas eu falei sobre esse assunto recentemente lá. E eu recebi várias mensagens no direct e uma das pessoas me chamou a atenção, que ela falou comigo assim, olha, eu conheço muito, é uma psicóloga, ela falou, eu conheço muito sobre a minha área de atuação, eu sei muito, porém eu não sei como tirar as coisas que estão na minha cabeça e estruturar isso num assunto, como que eu vou falar, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, uma outra vez, tava na minha mentoria, falando com um médico, e ele falou assim, olha, eu entendi que eu preciso me posicionar, que eu preciso aparecer. Mas eu vou falar sobre o quê? E esse tipo de pergunta, ou esse tipo de comentário, me deixa meio intrigado, porque se a pessoa sabe muito, só falta um detalhe para ela poder tirar isso da cabeça e estruturar isso de uma forma simples de expor isso nas redes sociais e no seu posicionamento. Primeira coisa que eu quero abordar aqui é: precisa mesmo estar nas redes sociais? Para você ser um médico ou um profissional da saúde de sucesso, você precisa de fato estar nas redes sociais? A minha resposta é não. É uma coisa obrigatória? Não. Mas se eu for responder também de forma rápida, não, mas você vai sempre estar em desvantagem comparado com aquele outro profissional semelhante a você, concorrente a você, que se posiciona nas redes sociais, tá? Também aqui, não é o assunto principal desse vídeo, mas o que eu quero dizer é que posicionamento não é blogueiragem, não é soltar vídeo todos os dias, não é compartilhar tudo que você faz na sua vida, não é Big Brother, não é sair falando assuntos sem propósito, lives todos os dias, não é isso, tá? Se posicionar é, de fato, mostrar o que você faz, como as pessoas que são atendidas por você, que passam pelo seu atendimento, como que elas obtiveram resultado. Então, esses são os pilares do posicionamento. Não é assunto para esse vídeo, tá? Esse vídeo eu só quero falar sobre como encontrar assunto, como achar assunto para falar. Mas, em outra ocasião, podemos falar sobre, de fato, o que é posicionamento e como se posicionar. Podemos falar aqui no YouTube. Mas, na minha mentoria, já tem mais de um módulo falando especificamente sobre posicionamento, tá? Mas também não é assunto, não preciso falar sobre isso agora. Vamos lá, vamos continuar. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é o que pode acontecer se você não usa esse método para encontrar assuntos, para achar assuntos. Primeira coisa é você fica, obviamente, sem assunto. E fica só no bumerangue, sabe? Eu vejo, eu acompanho, sigo vários médicos e profissionais da saúde que o que eles fazem é colocar bumeranguezinho. Olha, cheguei no escritório, aí tem lá. Chega por hoje, acabou por hoje. Ou vim para os atendimentos de hoje. Ou iniciando os trabalhos de hoje. Ok, eu não estou dizendo que isso é ruim, que isso é errado, tá? Só estou te dizendo, inclusive eu acho que esse tipo de coisa humaniza o seu posicionamento, a sua produção de conteúdo. Eu acho legal. Mas quando você fica só nisso, claramente eu vejo, ou você tem muita vergonha de aparecer, ou você não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Você até tem interesse em se posicionar, mas você não sabe o que falar, sobre o que falar. E uma outra coisa que pode acontecer, se você não tiver esse método de encontrar assuntos, é você simplesmente parar de postar, não postar nada, e isso acaba trazendo uma péssima consequência, que é, de fato, você não se tornar uma referência, você não aparecer, você não recebe indicações, dificilmente as pessoas sabem o que você faz, esse tipo de coisa. E até tem gente que, como eu falei, tem vontade de falar, tem interesse em falar, às vezes até liga a câmera para falar, mas se ela não tem esse método de encontrar assuntos que realmente conversam com a sua audiência, o que pode acontecer é ela não se comunicar corretamente com a sua audiência. Ela acaba falando assuntos que não atingem ali as dores, os desejos, os problemas que o público desse profissional de saúde tem, e acaba falando assuntos que não interessam, e aí as pessoas acabam não tendo proveito com aquilo que você fala. Bom, vamos falar um pouquinho sobre
formas erradas que as pessoas fazem, que os profissionais da saúde usam para encontrar assunto. E o que eu vejo com mais frequência nas redes sociais e na internet é copiando os outros, né? Copiando o que o outro fala, o que o outro faz. Isso está errado? Sim, copiar está errado. Tem algum problema em você usar o que um concorrente seu ou um semelhante a você, o que ele fala na internet? Tem algum problema se inspirar nesse conteúdo? Não. Inclusive, quando eu for listar aqui como fazer, como encontrar assunto, esse é um dos pontos, tá? O problema é quando você não tem um método para encontrar assunto e achar assuntos, você só fica nesse método que é copiar os outros, tá? Isso não é legal. Não tem nada demais, mas você faz só isso, não rola, tá? E uma outra coisa que é muito comum, e isso é mais comum ainda, mais frequente ainda, é ficar somente repostando os outros, né? Então, você acha interessante um assunto, você está ali rodando na internet, você acha interessante um assunto, e como você quer estar na internet, como você quer estar nas redes sociais, como você quer se posicionar, você simplesmente reposta o que o outro faz. Tem problema? Não tem problema, mas você não está se posicionando, você está simplesmente ajudando o outro a se posicionar, tá? Não estou dizendo que eu, por acaso, quando vejo algo interessante, eu não posso, por exemplo, repostar alguém. Olha, se você me vir repostando alguém ou algum outro post de outra pessoa, é porque eu quero ajudar essa pessoa. Ou porque eu quero mostrar para essa pessoa que eu estou respeitando, como se eu estivesse homenageando ela e mostrando o conteúdo de outra pessoa. Agora, se eu não tenho essa intenção e eu acho um conteúdo legal por aí, cara, pode ter certeza que eu não vou repostar. O que eu vou fazer é gravar algo parecido. Então, se eu tô lá, no celular, achei uma coisa legal, falei, pô, eu poderia dar uma outra roupagem para esse assunto, eu poderia também postar sobre esse assunto, dando a minha cara, dando a minha abordagem sobre isso. Eu faço isso com muita frequência, tá? Então, o que eu mais vejo, profissional da saúde, repostando os outros. De novo, não está errado, mas a melhor forma é você. Se você achar um assunto interessante, posta você sobre aquilo. Abre a câmera e fala sobre o assunto que você acabou de dizer. Inclusive, você pode até mencionar a outra pessoa. Olha, acabei de ver no médico tal, se você achar pertinente, se você achar que vocês dois se conectam. Olha, acabei de ver com o médico tal, parará, parará, ele falou sobre isso e eu queria falar também sobre isso. Pronto. Você deu a sua cara, você vai dar a sua abordagem. Agora, ficar só repostando os outros? Olha, eu sigo uma pessoa que ela só faz bumerangue e só reposta os outros. Quando eu digo essa pessoa é um profissional da saúde que eu sigo e vejo que só faz isso, né? Eu sinto que ela tem vontade de estar na internet, que ela tem vontade de se posicionar, mas ela não sabe como fazer. E só complementando um pouquinho sobre o que pode acontecer se você não usa esse método para encontrar assuntos, a primeira coisa que vai acontecer é uma hora você parar de produzir conteúdo ou de se posicionar, né? Você tenta de uma forma, de outra, mas você começa a perceber que você não tem muito assunto, você não sabe o que falar, você acaba parando, né? Isso é ruim. Uma outra coisa que pode acontecer é você se achar menor do que o outro, se achar menos do que o outro que está se posicionando muito bem. Então, quando você para por esses motivos, aí vem as consequências negativas disso. Você acaba, como já falei aqui nesse vídeo, né? Você acaba não aparecendo, as pessoas não sabem o que você faz, você recebe menos indicações, e aí vem as consequências negativas disso tudo, né? Você tem menos faturamento, esse tipo de coisa, tá bom? Mais uma vez, é preciso se posicionar na internet, é preciso estar na internet para vender consulta, para vender seu tratamento, seu método? Não é, tá? As pessoas não entram nas redes sociais para procurar um médico, para procurar um nutricionista, para procurar um esteticista, eles não entram para isso. Mas, quando elas descobrem um médico, ela descobre você através de uma indicação, ou descobre você através, sei lá, do Google, ou de um anúncio, pode ser que ela queira entrar para ver seu Instagram e ver o que você faz. Se você não fala nada, ela acaba te comparando com aquele que se posiciona de uma forma legal. Então, as pessoas não querem saber o quanto você estudou, o quanto você sabe, elas querem saber se elas podem resolver o problema dela com você. E aí, se elas não sabem muito sobre você e entram no seu Instagram para ver o que você fala e você não fala nada, pode ser que ela não se interesse, esse paciente não se interesse por ser tratado por você. Tudo bem? Mas, vamos falar de coisa boa, né? Tem um lado bom de você se posicionar da forma certa com um método para achar assuntos, tá? A primeira coisa é que você vai ter tanto assunto para falar, se você usar esse método, que você vai ter até dificuldade de gerenciar isso. Você vai ter que planilhar, você vai ter que anotar num documento específico, um documento especial que eu vou falar aqui agora, justamente porque você vai ter muitos assuntos para abordar no seu posicionamento, tá? Uma outra coisa boa é que você sempre vai falar a linguagem certa que o seu paciente quer ouvir. Você sempre vai atingir o coração do seu paciente falando exatamente aquilo que é de valor para ele. E também você tem a oportunidade de ser intencional no seu posicionamento. Tá? Esse é um termo que eu uso muito aqui, chama-se posicionamento intencional, que é basicamente você usar aquilo que você fala para levar a pessoa que está te ouvindo, o seu paciente em perspectiva, para um próximo nível, para o seu direct, para um ambiente mais
por exemplo, mais adequado para que você possa falar do seu serviço, tá? Então, esse assunto, posicionamento intencional, eu não vou abordar 100% aqui, porque não é o assunto desse vídeo, mas podemos falar numa outra ocasião, e também na minha mentoria eu falo muito sobre isso, tem um módulo só para isso lá, tá certo? Bom, então vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa e vamos falar logo sobre o método que eu sugiro para que você tenha sempre assuntos para falar e abordar nas suas redes sociais. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça é abrir um doc, um documento Word ou um Google Drive. Eu uso o Google Drive, tá? Mas você pode usar um Word, mas desde que seja possível guardar na nuvem, tá? Não salva um negócio só no seu computador ou não salva só no Notas do seu celular. Tem que ser algo que você possa guardar na nuvem. Por isso que eu uso sempre o Google Drive. Eu sei que hoje o Word, o Office 365 pode fazer isso também. Se é muito técnico para você, vai no Google Drive, que é mais fácil. Tem que ser na internet. Por que isso tem que ser na internet? Porque é o seguinte, esse documento você vai usar para sempre. Tá? Você vai ver a importância que ele tem. Esse documento você vai usar sempre que você vai, talvez, gravar um anúncio, ou que você vai pensar na melhor forma de você vender sua consulta para os seus pacientes, ou se um dia você for treinar sua secretária, saiba que esse documento vai te acompanhar para o resto da vida. Tá? Primeira coisa, salva esse documento com o nome Guia de Assuntos para Conteúdos. Salva com esse nome. Se você quiser gravar com outro nome, pode salvar, mas salva com esse porque esse foi o nome que eu dei pro meu. Tá? Eu fiz esse conteúdo, sei lá, tem mais de 10 anos esse doc para mim, e eu uso pelo menos semanalmente eu abro esse doc porque eu estou sempre precisando usar. Tá certo? Você vai ver aqui a importância que ele tem. Uma outra coisa, você não vai fazer esse documento só essa vez e vai guardar, tá? Você vai fazer ele essa vez e você vai sempre atualizá-lo. Sugiro que você abra ele sempre que precisar, mas se você não estiver precisando, pelo menos a cada um mês, 2 meses, abra esse documento, leia o que você fez e você vai perceber que você vai sempre precisar atualizá-lo. Ou tirando alguns itens que você acha que que não é mais pertinente, ou adicionando algumas coisas. Na maioria das vezes vai ser adicionando, tá bom? Criou o seu documento? Outra coisa. Se você precisar dar pausa aqui nesse vídeo para ir criando junto comigo, não tem problema. O importante é que você termine esse documento do jeito que a gente está falando aqui. Você vai ver que você vai ter infinitos. Você vai ver que você vai ter uma fonte infinita de assuntos para você abordar no seu posicionamento. Vamos lá, primeira coisa, cria um título. Vai ser alguns títulos, tá? O primeiro título é Informações sobre os pacientes. Informações sobre os pacientes. É o primeiro título, tá? A gente vai ter 6 títulos. Mas dentro desse primeiro título, crie o primeiro subtítulo, que é Dores e Problemas dos meus pacientes. Subtítulo: Dores e Problemas dos meus pacientes. Liste pelo menos 10 dores ou problemas do seu paciente. Mas eu não sei, estou listando aqui, deu 2 ou 3. Se você listou só 2 ou 3, está errado. Para, dá uma pausa e pensa. Pensa nos pacientes que você tem atendido, pensa nos pacientes que você gostaria de atender, pensa que tipo de problema ou dor que essa pessoa tem para que ela vá te procurar. Para que ela vá procurar o seu método, que ela vá procurar o seu atendimento, o seu acompanhamento, o seu tratamento. Pelo menos 10 você vai conseguir. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo do meu segmento, tá? Mas não use isso como exemplo pro seu, porque não tem nada a ver. Qual que é o meu segmento? Quem é o meu público? Quem é o meu cliente? É o médico ou profissional da saúde. Você que está me ouvindo aí, tá? O seu, se você é um nutricionista, se você é um médico nutrólogo, se você é um médico da medicina funcional integrativa, se você é um psicólogo, cardiologista, ginecologista, pensa no seu paciente e lista pelo menos 10 dores ou problemas que eles têm. No meu caso aqui, o médico ou profissional de saúde que eu quero me comunicar, ele não sabe se posicionar, ele não sabe que existe a possibilidade de ter um programa de acompanhamento e por causa disso o seu paciente ele acaba se desestimulando durante o tratamento. Talvez o meu médico ou profissional de saúde esteja faturando um pouco, né? E assim vai. São algumas dores, tá? Beleza. No meu doc tem bem mais de 10, tá? Segundo subtítulo, medos. Quais medos esse seu cliente ou seu paciente tem? Talvez você não encontre tantos, tá? Mas faça um exercício e liste o máximo que você puder. Aí você fala assim, mas eu tô com dificuldade. Como assim medo? Como é que eu faço para saber os medos? Olha, uma forma seria você pensar assim, olha, o que pode acontecer de pior se o meu paciente não se tratar comigo? Faça essa pergunta para si mesmo. O que pode acontecer? Lista. Você vai ver que são medos que o seu paciente tem. No meu caso aqui, né? Usando os exemplos que eu dei do meu público, né? Olha, meu público, se ele não entrar na minha mentoria, por exemplo, fazendo um jabá aqui,
o meu público, o profissional, o médico ou o profissional da saúde, ele, por exemplo, não vai saber se posicionar de forma intencional, né? Como abordar assuntos nas redes sociais que gerem desejo nas pessoas, para que as pessoas queiram agendar com ele, por exemplo. Ele não vai saber montar seu programa de acompanhamento. Ele vai perder pacientes porque os seus pacientes não se interessam muito pelo seu atendimento, pelo seu conteúdo, pelo seu tratamento, e assim vai. Então, eu posso usar isso como medo, né? Eu posso listar isso como medo. Olha, esses meus clientes têm esses medos aqui, tá bom? De não saber se posicionar, de perder paciente, de faturar menos, e assim vai, tá bom? Próximo subtítulo: desejos e anseios. Quais são os desejos e anseios que o seu paciente tem? Você deve ter ouvido já isso daí nas consultas. Você sabe quais são. Se você não souber e você quiser uma ajuda para listar, simplesmente pega aqueles dores e problemas que você listou no primeiro subtítulo e liste o oposto disso. Por exemplo, se ele resolver esse problema, o que ele consegue? Né? No meu caso aqui, olha, se o meu público, né, se o meu cliente, se o médico ou o profissional da saúde, se ele resolver o problema de posicionamento, o que ele consegue com isso? Qual que é o outro lado da história? Bom, ele consegue se tornar uma referência, ele consegue ser convidado para falar em palestras, em podcasts. Por quê? Porque ele se posicionou. Ele resolveu o problema de não saber se posicionar e agora ele se posiciona muito bem, então ele é uma referência. Ele recebe indicações, ele é apresentado para as pessoas. Olha, esse aqui é o doutor tal, ele faz tal coisa, porque as pessoas sabem o que ele faz. Qual foi a outra dor que eu listei? Se ele não souber criar um programa de acompanhamento, né? Mas vamos supor que ele aprendeu, ele resolveu esse problema. Pô, então agora ele tem pacientes ultra engajados com o tratamento, pacientes que não desistem no meio do tratamento, pacientes obtendo um resultado extremamente positivo. E então isso gera o quê? Isso gera indicações para você, gera um paciente satisfeito, e se ele está satisfeito, tem indicações, gera faturamento para você, porque você está vendendo mais. Então, são desejos e anseios que o meu cliente tem, porque ele está resolvendo um problema. Então, no seu caso, o que o seu paciente pode obter se ele resolver seus problemas? Próximo subtítulo: objeções. O que são objeções? Objeções são aquelas coisas que estão na cabeça do seu paciente que ele acaba, por algum motivo, sendo impedido de contratar o seu tratamento, o seu acompanhamento. Por exemplo, tá muito caro. É uma objeção. Pode ser que não exista essa objeção, tá? Tem gente que não liga pro preço e acaba pagando porque vai cuidar da saúde. Mas, por exemplo, eu tenho que falar com o meu marido, tenho que falar com a minha esposa, ou, eu acho que eu não vou conseguir, né? Às vezes, eu não vou conseguir me tratar com você porque eu acho que eu não tenho essa força de vontade de emagrecer, ou de melhorar de vida, ou de ser uma pessoa mais saudável. Liste as objeções que o seu paciente pode ter para contratar o seu trabalho, o seu serviço médico, o seu serviço de saúde. Bom, vamos lá. Acabamos, então, os subtítulos do primeiro título, tá? Calma que não é tão demorado, não. Tem só mais alguns. Segundo título: pilares do seu método. Quais são os pilares do seu método? Se você não souber do que eu estou falando, faça assim, olha. Bom, o meu tratamento, ele tem, para o meu paciente resolver os problemas dele, ele tem que passar por esse passo. Por exemplo, aqui você não vai encontrar 10, não. Aqui são poucos. Né? Se você tiver mais de 4, por exemplo, aí você está detalhando demais. Mas vou dar um exemplo aqui para não ficar difícil para você. Por exemplo, na minha mentoria, por exemplo, desculpa se eu estou fazendo muito jabá, eu estou só usando o exemplo do nosso conteúdo aqui para falar, para você encontrar uma forma também de listar aí no seu documento. Quais são, por exemplo, os pilares da minha mentoria? Posicionamento, a construção de um programa, a construção de uma escada de produtos, a construção de um programa de acompanhamento, como captar mais pacientes, tanto de forma orgânica quanto de forma usando o tráfego pago, como conseguir mais seguidores usando o tráfego pago. Esses são os pilares da minha mentoria. Então, transforma isso para o seu atendimento, para o seu acompanhamento, para o seu tratamento. Para que um paciente tenha um resultado positivo, quais passos ele precisa dar? Lista. Você vai listar em uns 3, 4, 5 no máximo. São assuntos onde você pode abordar, no final das contas, no seu posicionamento, no seu conteúdo. Título 3, tá? Então, o primeiro título foi informações sobre o seu paciente. Segundo título, o primeiro título teve alguns subtítulos, né? Mas o segundo título, pilares do meu método. Terceiro título, perguntas e comentários que surgem nas minhas consultas. Quais são perguntas e comentários que surgem nas minhas consultas, nas suas consultas? Você pode pensar e tentar lembrar quais são as perguntas que geralmente fazem, mas a partir de hoje, quando você estiver atendendo alguém, deixa sempre um bloco de notas ou no seu computador ou no seu celular. No celular é mais chato, né? Porque é chato você atender alguém com o celular na mão, mas com o seu computador aqui na mesa ou com um bloco de notas. E lista sempre dores e desejos, perguntas, comentários que surgirem durante o seu atendimento, a sua consulta. Se pessoas levaram isso para sua consulta, isso quer dizer que essas pessoas parecidas com o seu paciente têm as mesmas dúvidas na internet. São ótimos assuntos para que você leve
para as redes sociais ou para o seu posicionamento, onde quer que você faça, tá bom? Então, esse é o título 3, perguntas e comentários que surgem na sua consulta. Próximo título, meus similares, né? Meus similares, entre parênteses, concorrentes. O que eu estou querendo que você faça aqui? Você lista assuntos que os seus concorrentes estão falando, né? Aqui entra naquilo que a gente falou lá no início. Copiar os seus concorrentes, não estou isso que eu estou pedindo para você fazer, mas usar os assuntos que os seus concorrentes fazem, que os seus semelhantes falam, para inspirar novos assuntos para você falar também. Então você percebeu que alguém que você gosta, alguém que você segue, que basicamente fala mais ou menos o que você faz, e ele falou um assunto interessante, você viu que ele falou um assunto interessante, anota no seu documento. Nesse título aqui que nós estamos separando no seu documento. Anota. Lá na frente vai ser um assunto que você pode abordar também. E para finalizar, o último assunto, o último título desse documento. Coisas novas que você aprende. Aqui é mais ou menos livre, não tem um método. Coisas novas que você aprende. Se você foi num congresso, o que você aprendeu? Anota. Coloca lá. Recentemente, eu até falei isso no vídeo que eu gravei, não sei se foi numa aula da mentoria, se foi no Instagram, mas a minha esposa estava outro dia num congresso de medicina funcional integrativa, e ela, na hora, lá, era um intervalo, ela abriu, acho que ela foi tomar um lanche, alguma coisa, ela abriu o celular, colocou aqui na frente dela, e ela gravou um vídeo de pelo menos 2 minutos ali, falando sobre as coisas que ela tinha acabado de aprender. Né? Então, tomando isso como exemplo, sempre que você estiver estudando, sempre que você estiver assistindo suas aulas da sua pós, que você for num congresso, ou de fato, você viu alguém postando algo parecido, cara, se você aprendeu algo novo, anota. Aquilo é assunto. É claro que você não vai falar de forma técnica, da forma que você aprendeu, mas você vai falar na linguagem do seu paciente. Sobre isso de falar na linguagem do seu paciente, não vamos falar hoje, mas na minha mentoria eu falo muito sobre isso, de como você usar a linguagem do seu paciente para deixar aqueles termos técnicos que os médicos e profissionais de saúde adoram fazer, tá bom? Então pronto, finalizamos o nosso documento, tá? Você colocou aí 5 títulos, eu acho. Então o primeiro foi informações sobre o seu paciente, com alguns subtítulos. O segundo, pilares do seu método. O próximo foi perguntas e comentários que surgem durante a sua consulta, as consultas que os seus pacientes têm com você. E o último foi coisas novas que você aprende. Se você fez certo e listou todos os itens de cada título, você tem muito assunto. Cada item de cada título e subtítulo desse documento é um assunto que você pode abordar. É um assunto que você pode abordar. E por que eu digo que é infinito? Primeiro, porque é muita coisa. Você vai ver aí que é muita coisa. Segundo, sempre que você postar ou falar sobre alguma coisa nas redes sociais, no seu posicionamento, você vai ver que alguém vai comentar, alguém vai perguntar. E isso gera um novo item no seu documento, um novo assunto a ser falado. É infinito. Nunca vai ter fim. E não tenha receio de repetir. Tá? Não estou falando para você ser repetitivo, mas não tenha medo de repetir um tema ou um assunto que você já abordou. Olha, se o meu aqui se eu tenho 2 mentorias, né? Uma é sobre posicionamento intencional e a outra é alavancagem de vendas para médicos e profissionais de saúde. Você acha que eu não vou falar pelo menos 10 vezes sobre posicionamento? É claro que eu vou falar. Eu não tenho medo de repetir assuntos, tá bom? O que você vai variar são formatos. O formato, você pode falar num carrossel, você pode falar num vídeo um pouco mais longo como esse que você está vendo aqui no YouTube, você pode falar no Stories, você pode falar no Reels, você pode falar entrevistando um paciente seu, você pode falar num depoimento. Então, os formatos são inúmeros. Então, não tenha medo de repetir temas, não tenha medo de repetir assunto, tá? Só toma cuidado para não ser repetitivo, que é diferente. E sobre isso, sobre os formatos, não vou me estender aqui para não ficar muito longo, mas, de novo, na minha mentoria tem um módulo só falando sobre isso. Então, para finalizar, eu vou te desafiar aqui. Tem um dever de casa aqui nesse vídeo, tá bom? Crie esse seu documento. Crie esse seu documento com todos os títulos e subtítulos que eu falei. E o desafio é, me marca. Não precisa me marcar para poder... Não estou pedindo para você me marcar no Instagram para você me trazer engajamento. Não estou falando isso. Estou falando para você, manda lá no meu direct. Olha, Fogo, fiz o guia de assunto para... O documento de guia de assuntos para conteúdo. Manda para mim assim que eu já sei do que se trata e a gente vai conversar. Se você fizer isso, eu prometo que eu te dou um presente. Prometo que eu te dou um presente. Vai lá no meu direct, quando você fizer seu doc, tira um print, alguma coisa assim, e me manda, ou você me marca no seu story, no seu postagem, se você não quiser, só me manda no meu direct, falando assim, Fogo, fiz o meu guia de assuntos para conteúdo. Eu vou te dar um presente, te prometo. Bom, antes de terminar, não caia na besteira de, agora que você tem infinitos assuntos para falar, não caia na besteira de sair falando aleatoriamente, tá? Tenta sempre ser intencional, tenta sempre gerar desejo no seu paciente, no seu público, na sua audiência. Tenta gerar desejo para que ele assista o que você acabou de falar e que ele te chame no direct para poder agendar alguma coisa, ou que ele clique no seu link da bio para poder agendar com você, tá bom? Se você não sabe como fazer isso, é claro que hoje o assunto não foi isso, como ser intencional, eu tenho
esse assunto, uma mentoria só sobre isso, tá? O objetivo desse vídeo não foi te vender nada, mas eu queria só tratar aqui um pouquinho o que tem na minha mentoria, para que você saiba o que tem lá e se você se interessar, é só você me chamar. A primeira coisa que tem lá é o seguinte: temos um módulo inteiro sobre como você ser intencional no seu conteúdo, no seu posicionamento. E quando eu falo que você tem lá, é porque lá nós temos um curso base e, além do curso, você pode me perguntar a hora que você quiser. Né? A gente tem encontros para que você possa me perguntar a dúvida que você tiver na hora que você estiver implementando lá. Eu pego na sua mão mesmo e vou fazer junto contigo. Por isso que se chama mentoria, tá? Não é curso online. Não é, e nem curso ao vivo. Você tem lá um curso base para você assistir e a gente tem encontros para que você me pergunte e tire todas as dúvidas que você tiver. Então, seguindo no que tem lá, você vai saber se posicionar da maneira certa. Você tem lá conteúdos para que você perca a vergonha, né, de aparecer na câmera, se esse for o seu caso. Como você tem um setup básico no seu Instagram, de fato. E como eu falei, eu pego na sua mão mesmo, se você precisar. É um acompanhamento individual, tá? Tudo que você tiver de dúvida, você vai poder falar comigo. Você vai saber, tem lá um módulo sobre como editar vídeos simples, né? O que um médico, um profissional de saúde precisa para editar vídeos simples. Né? Lá não é um vídeo, não é um local para você aprender a editar vídeo. Fique tranquilo, não é isso que eu quero não. Mas você vai saber editar seus vídeos para você se posicionar, caso você não tenha uma equipe para isso. Mesma coisa com imagens, esse tipo de coisa, tá? Como criar conteúdos longos como esse daqui, como usar o seu posicionamento para ganhar seguidores através de tráfego pago, tudo isso tem lá, tá bom? Então, se você achou que isso pode te ajudar de alguma forma, ou você me chama lá no meu direct, no Instagram, ou você clica no link que está na descrição aqui, que você vai ter a oportunidade de entrar em contato comigo. Não vou empurrar, nem a minha equipe vai empurrar algo para você comprar, mas se você tiver dúvida e saber como é, quer saber como é, só clica nesse botão aqui que nós vamos te explicar como é que funciona, sem nenhum compromisso, tá bom? Muito legal ter você aqui nesse vídeo. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. E se tiver dúvida, é só me chamar e a gente conversa e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.